Boa noite. Aqui estamos novamente no Expresso da Natureza, caminho reto para a expansão da consciência. Legal até de eu falar um pouco disso, né? Porque às vezes a pessoa não associou ainda. Eu chamei de Expresso da Natureza porque eu entendo que a expansão da consciência é a gente chegar a essa conexão profunda com a natureza. Por isso que chama Expresso da Natureza. Bem-vindos, bem-vindos. Vou cantar um pouco, tocar um pouquinho, para ir esperando o pessoal chegar um pouco, né? Antes da gente começar efetivamente. Então, quem vai chegando, vai soltando, entrando um pouco no clima. A ideia é a gente ir sentindo o OM. Que depois eu quero falar um pouquinho mais com calma de como a gente sente essa vibração mesmo. Por enquanto vamos só soltar, certo? Vai deixando esse som entrar dentro do seu coração, ressoar dentro do coração. Experimenta, canta junto, experimenta sentir o OM. Dá para sentir, gente? Reverberar lá dentro. O som é extraordinário, a gente tem que explorar isso mais. É muito mais daquilo que a gente imagina. E faz um efeito extraordinário no corpo, no equilíbrio, nessa busca do equilíbrio. A gente tem que experimentar, explorar mais isso.
E a gente só vai entendendo a hora que a gente experimenta mesmo. O on a gente vai. A ideia é a gente vibrar aqui no, lá dentro, no cocoruto, assim. Sentir o negócio vibrando aqui mesmo. Conforme a gente faz. É um som que vai muito mais lá para dentro do que aqui fora. Uma hora vamos fazer um expresso da natureza só sobre som. E aí pode ser os 3 também, porque tem coisa pra caramba pra falar. Mas é isso. Bem-vindos à 14ª estação do Expresso da Natureza, direto e reto nesse reencontro com a nossa essência, com o nosso natural e mais do que isso, com o ecossistema, né? Pra gente ir aprendendo a comungar, né? Essa comunhão que a gente acabou perdendo, né? Com a natureza e com o ecossistema. Então a ideia é a gente ir nos aproximando cada vez mais. Por isso que chama Expresso da Natureza. Assunto de hoje: constatar, rotular e julgar. Falar de julgamento, né? Eu considero a parte mais difícil no meu caminho. Eu sinto muita dificuldade em trabalhar isso dentro de mim, porque é muito fácil de entrar nesse lugar. E eu acho que é uma das maiores jogadas assim do sistema anticósmico, né? De fazer com que a gente continue ali, nos limitando, é esse olhar de julgar mesmo, né? De falar isso, aquilo, com um sentimento que não é legal. Então vamos entender um pouco esse contexto todo, porque tem um outro lado que também é um fato e a gente não tem como escapulir dele. Eu vou falando, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, quiser perguntar, por favor, escreva, vai se comunicando comigo. É muito importante essa troca, né, nessa live. Saber que vocês estão seguindo e tirando suas dúvidas. É muito bom esse feedback. Mas vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a coisa que eu acho que é importante trazer à tona é que, e eu sempre gosto de falar disso, eu sempre vou puxar esses experimentos. Simática. Quando tiver oportunidade, dá uma olhadinha no YouTube. Simática, com C. São experimentos que demonstram os fenômenos ondulatórios, como é que a matéria se comporta junto com a vibração. Como é que essa coisa acontece junta, né? Como é que é a conversação disso? Como eu sempre falo, né? A gente tem esse olhar separado, então a gente acha que aqui tem onda e aqui tem matéria, mas na verdade é uma coisa só. E essa manifestação é única. A gente é que está enxergando a matéria e não está vendo a vibração que está por trás dela acontecendo a matéria, né? A matéria acontece a partir desse pronunciamento vibracional, dessa manifestação vibracional. Então, quando a gente olha lá os experimentos de simática, a gente vai ver que toda manifestação vibracional imprime um padrão, imprime uma forma, algum aspecto na matéria. E aquela vibração específica sempre vai imprimir
aquele padrão específico. E nós vivemos num universo vibracional, portanto, vivemos sempre sujeitos ao padrão equivalente àquela vibração. Isso é legal de pensar já, que fala assim, é muito ruim essa coisa de padrão, tem que sair do padrão, sair do padrão. Não existe sair do padrão, existe trocar, né? Você sai daquele, mas você acaba, quando você vibra uma outra coisa, você acaba caindo num novo padrão. Então, nós sempre estamos vibrando e caindo em algum padrão. Então, também isso é muito legal da gente trazer à tona, porque não é que, ai, que horror padrão. Não tem jeito, né? A gente tá. Existiu, pronto, tem um padrão. Caímos num padrão, né? Saiu do movimento só possibilidade de ondas e materializou, pronto, padrão. Então, vamos nos familiarizando com isso, porque não é ruim. É, simplesmente é. Né? Existiu, tem padrão. Partindo desse ponto, o que é importante? Constatar. Podemos olhar aquele padrão e conseguimos constatar, conseguimos falar, olha, acontece dessa forma. Como é que é isso no cotidiano? Tem esse padrão de comportamento. Fulano sempre reage assim, né? Sempre fala desse jeito. E não é porque ele é desse jeito para sempre forever. É porque ali no fundo tem uma energia, tem uma emoção, tem vínculos, tem fatores psíquicos que mantêm aquele comportamento. E aí acontece sempre daquele jeito. Isso não é ruim ou bom, e sempre vai ser e sempre vai estar sujeito a um padrão. Então, enquanto a gente constata, tudo bem, porque somos capazes de observar e entender que aquela maneira sempre a mesma, aquele padrão existe, e se a gente conseguir ir fundo, a gente percebe qual que é a emoção que está ali formando aquele padrão, né? Fazendo com que ele permaneça na rodinha cíclica de sempre estar acontecendo daquele jeito. E aí o que nós fazemos? Damos um nome para esta manifestação única de padrão. E aí é onde entra o rótulo. Fulano é esquentadinho. Fulano é muito caridoso. E ali nós começamos a ir para um outro lado, que é o ponto onde eu acho que é o mais interessante da gente começar a trabalhar. Porque o rótulo é a figura que ficou ali no meio, né? Rotular também é inevitável, porque a partir do momento que nós vivemos no universo vibracional, que tudo que vibra gera padrão, inevitável, é assim o universo, existiu padrão. Somos capazes de constatar e queremos identificar aquele tipo daquilo que a gente está constatando de padrão, rotulamos. Agora, o processo quando a gente rotula e junto com isso vem uma energia, olha, muita atenção nessa hora, que é aí que começa o balacobaco.
Hora que a gente olha aquilo, constata, identifica, quer dar um nome, identifica e coloca aquilo que a gente acha daquilo, pronto. Aí nós caímos num lugar que ferrou. Ferrou a vida. Ferrou a vida de quem, gente? Ferrou a minha vida, que estou ali, colocando a minha energia de julgamento. Ferrou a vida de quem está ali sendo julgado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o universo é vibracional e que tudo é padrão, a minha consciência ela é ilimitada. Enquanto consciência, eu posso escolher vibrar o que eu bem entender. Eu sou livre. Eu tenho no meu corpo as minhas habilidades e as minhas capacidades enquanto ser humano é de vibrar qualquer coisa. Eu posso não vibrar ou caminhar dentro de uma linha, talvez, sendo conduzida por X coisas, sistema, ancestralidade, DNA, X. Isso é um ponto. Mas na minha essência, corpo, está tudo disponível para que eu possa vibrar o que eu quiser. Então, se eu conseguir me desprender dessas coisas, que é para isso que a gente trabalha a expansão de consciência, para se libertar dessas coisas que te privam de vibrar o que você quer, a sua essência, ou seja lá o que for, quando você vibra e encontra novamente essa liberdade de vibrar, você pode produzir, manifestar qualquer padrão. Então, mesmo que tudo seja padrão, eu sou livre para vibrar qualquer padrão. Então, posso dizer que não tem um padrão fixo, que eu não sou assim ou assado. Eu estou daquela forma, porque foi daquela forma que eu cheguei até aqui e não enxerguei uma outra forma, ou não quis uma outra forma. E enquanto você constata e identifica, vamos dizer, rotula, é assim, tem sido assim, é esse padrão que tem acontecido, tudo bem. Mas quando você julga, aí você engessa. Aí você tira o poder daquela consciência de se modificar. Quando você faz isso, você tira esse poder tanto da pessoa que está sendo julgada quanto de você mesmo. Você nega aquilo para si e nega tudo que é relacionado para o universo. Ele está entendendo que aquilo não te serve e aí ele tira mesmo no magnetismo da coisa aquelas possibilidades de você. Então você se priva a sua consciência de ser livre de vibrar o que quiser e priva o outro. E quando você trabalha com essa limitação, pronto, estamos presos novamente na mente. Cadê a expansão de consciência? Já era. Então, uma das energias mais poderosas para tirar o seu poder, para tirar a sua capacidade de escolher, de ser livre de vibrar, é o julgamento. E tem outra coisa também que é legal de falar aí. E isso vale para toda e qualquer vibração, mas vamos continuar ali no julgamento. Se você falar, mas é só aquela coisinha assim, foi só que dia, foi só, ups, só agora, já pronto, já voltei atrás. Não é assim que funciona. Nós precisamos abrir mão das energias que a gente não quer.
Que eu sempre falo, é como um rio, certo? Ou você tá dentro do rio ou você tá fora do rio. Não dá pra você, eu só pus o pezinho e voltei. Ué, não, não tem como. Ou você entra ali e pronto, vibrou aquilo, vibrou, já atraiu. Ou você tira aquilo da sua vida. E é isso que nós temos que fazer. Tirar aquela expressão. E tirar é uma coisa também bem delicada, porque como eu venho falando, nós somos um piano de sentimentos e a gente pode tocar qualquer tecla. Então, tudo que a gente tira, não é que a gente tira a possibilidade daquilo acontecer, a gente escolhe. E o caminho da expansão é sempre assim, é uma escolha. A gente escolhe as vibrações que a gente não vai mais tocar no piano e a gente escolhe as vibrações ou se deixa fluir pelas vibrações naturais e vai andando por um outro caminho. E, em suma, é mais ou menos isso a história de hoje, tá? Primeiro, entender que rotular e constatar não é que é uma coisa negativa ou uma coisa positiva. É e sempre será. Por quê? Porque o universo é vibracional e vibração na matéria é padrão. Tô te vendo, viu, Gabi? Oi, lindeza, te quero. Belezura. Ainda bem que você tá aqui. Seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindos. Eu empolguei no papo, né? Não falei nem oi pro povo que tá chegando. Gente, sejam muito bem-vindos. Ai, quanta gente, gente. Adoro. Dúvidas? Vão, por favor, falando comigo. É muito bom a gente entender que essa coisa de constatar e o rótulo em si, o rótulo não é negativo nem positivo. O rótulo é e sempre vai ser. Então, aquela coisa de você identificar aquele padrão e aquela vibração é necessário para que você possa mudar e resgatar a sua liberdade de transitar entre os rótulos, de transitar entre as vibrações. Quer dizer, o negativo está no julgamento que a gente, egoicamente e minúsculo, né? Com a nossa versão minúscula, tem aquele olhar de falar, credo isso, aquele lá, quero. Julgamento é o negativo. É quando você pega essa sua impressão que você teve, que você constatou, aquele que você identificou e rotulou, conseguiu dar um nome ou identificar aquela energia, e aí você vai colocar a sua impressão do que você acha daquilo. É isso que é o negativo. É isso que engessa essa manifestação, tanto para você quanto para quem está ali. E é isso que é o negativo. É isso que tem que dá o problema. O problema que eu digo de limitar a sua manifestação e a manifestação dos demais. Ao mesmo tempo, olha que interessante, não dá para a gente dizer, é todo mundo igual, tudo é do mesmo jeito, isso principalmente, nossa, sempre piso em ovos, mas principalmente em masculino e feminino, não é tudo igual. O igual pode ser direitos, mas mesmo assim é um assunto bem delicado, porque a mulher age de um jeito e precisa de outras
manifestações e direitos que talvez seja diferente para o homem. Não é um melhor o outro, mas um amamenta, o outro não. Tem certas particularidades. E o que eu quero dizer não é ruim ou bom, é porque vibra daquela forma e imprime aquele padrão na matéria. Então o problema não é em ser aquilo. O problema é eu consigo transitar livremente entre eles sem ser julgada ou sem julgar? Então, essa é a parte principal da reflexão que eu gostaria de trazer. E a segunda parte que eu acho bem importante é como eu estou me movendo com medo do julgamento alheio. O quão eu estou permitindo que o julgamento do outro me engesse e faça com que eu permaneça naquele rótulo, permaneça naquele padrão. E aí eu posso trabalhar também. Então, duas coisas que a gente pode trabalhar para expandir, e são coisas importantíssimas para o nosso caminhar na expansão de consciência. Não vamos caminhar sem trabalhar isso. Esquece, não existe isso. Esse é um dos principais pontos. Se eu julgo, eu não estou só apontando o dedo prejudicando o outro, estou me prejudicando, porque tudo que eu julgo eu estou privando de mim, em primeiro plano, de mim mesma. E sou capaz de caminhar livre do julgamento alheio? Ou eu vou dar um passo, mas o que o outro vai pensar se eu fizer isso? Mas será que tá bom isso aqui? Não sei, vou perguntar para a gente nem presta atenção no quão a gente se priva com medo do julgamento alheio. Do quão a gente fica preso dentro desses rótulos, engessado, sem conseguir mover. Então, vale essa reflexão. Vale da gente perceber por que eu não estou indo ali, por que eu não estou fazendo assim, qual é o meu verdadeiro desejo. Eu consigo ir atrás desse desejo meu, desse ímpeto, dessa coisa que quer que eu caminhe. Então, estamos nesse movimento. E aí, como nós estamos no movimento aí com você? Me conta, me fala o que está acontecendo, por favor. Alguém falou alguma coisa, gente? Como estamos? Como que é o julgamento aí para vocês? Como que é essa coisa do rótulo ser natural? Como que é isso, gente? Me conta um pouco. Falei alguma coisa que alguém não entendeu? Às vezes os pensamentos vêm automático em relação a outros. Por isso que eu falei, Heloísa. Por isso que eu falei. Para mim, esta é a parte mais difícil, é a que mais requer o pensamento vigília. Porque quando a gente viu, nem falou, mas você já pensou, ai, credo. Porque o ser humano nossa, como a gente rotula, como a gente fala, ai, credo, aquilo. Mas olha o lado bom. O lado bom é que nós conseguimos constatar. E o lado ruim, que a gente grudou um no outro ali. Constata e já quer falar que horror, ou que isso, ou que aquilo outro. É isso que nós temos que quebrar. Ou seja, em primeiro lugar, a gente sacar que existe isso. Sacar que nós fazemos isso. E sacar que é uma das piores energias que travam a nossa evolução. E nos convencer disso e falar, putz, é mesmo, eu tô ficando para trás. Quanto mais eu faço isso, mais eu fico para trás. Quanto mais eu faço isso, mais eu volto
naquilo que eu tô querendo evoluir, desenvolver, né? Me desenvolver, desenvolver as minhas habilidades, as minhas capacidades. Quem não quer isso? Nós estamos aí no processo de expansão de consciência para isso. Quero cada vez me desenvolver mais. Só que cada vez que eu julgo, eu volto. No tabuleiro do jogo, eu volto as pecinhas, tudo para trás. Então, é isso. Vale esse pensamento. É difícil sim, mas a gente precisa trazer isso para a consciência, né? É importante a gente pensar que a liberdade de ser é muito importante e cada um sabe de si. Ah, mas coitado, se ele for naquele lugar, ele vai se dar mal, Você não sabe, você não é o fulano. Por mais que seja filho, pai, parente próximo, você não sabe. Você não sabe a experiência que ele tem para viver, o que está movendo. A gente tem que liberar o outro. Nós temos que aprender a liberar o outro, porque assim vamos nos liberar também. E outras pessoas também vão nos liberar. Só que a gente, no julgamento, a gente fica prendendo cada vez mais e criamos vínculos. Toda vez que a gente julga um, a gente cria um vínculo ali de julgamento mesmo, de segurar a energia, de limitar aquela pessoa ali. É muito delicado, é uma energia muito poderosa e muito limitadora. Eu não me preocupo muito com o que pensam de mim, mas em relação aos outros estou vigiando. É, e é muito difícil, né? O que pensam de mim também, né? A gente fica, não ligo para nada disso, mas vai fundo nisso. Vai fundo nisso porque sempre sobra alguma coisinha ali pra gente liberar. Em relação aos outros, é legal da gente ver em todos os aspectos. Todos. Eu gosto muito de trazer comandos mentais para perceber aquilo que eu não estou percebendo. Exatamente, é automático. E aí que entra o que eu estou falando. Comandos, eu entendo como comandos mentais. Eu quero perceber alguma coisa que eu não estou percebendo. Eu sei que o meu corpo é capaz de perceber. E eu estou falando de corpo lá quando eu falei na outra live que o corpo é um ser consciente, que está ligado em tudo que está acontecendo. Então ele presta atenção em vibe. E de certa forma ele entende o que eu estou querendo dizer para ele. Então eu falo assim para o meu corpo. Eu falo para mim mesma, eu falo para o meu coração, para minha alma, para minha essência, né? O rótulo que você quiser. Eu tô falando para mim, eu quero perceber quando eu julgo, quando eu estou limitando a outra pessoa. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu dei um comando pro meu corpo. Um comando quer dizer, não é ai, por favor, lembra daquilo? Não é, ai, por favor, eu tô naquela condição de escassez. Eu tô na condição de tenho aquilo. Então, eu sei que eu tô dando aquele comando e a partir daí eu sou alertada na hora que aquilo está acontecendo. Tem alguma coisa dentro de mim que faz, olha lá, você não pediu para avisar? Então, aí, ó. E aí, nessa hora, você não pode se fazer de feitiça, você não pode se fazer de rogada. Você tem que falar, porque é capaz que a gente seja avisado e ainda assim a gente vai lá e pimba, e rotula. E eu falo por mim, porque eu também caio aí. E é um dos maiores problemas que me dá, porque eu sei que a minha energia
não fica a mesma. É muito, muito forte isso. Muito forte. Muito forte. Temos que cortar isso. Eu acho que é uma das coisas que mais limitam o mundo que a gente vive, que o sistemão adora isso, porque a gente fica fechadinho ali, fica engaioladinho em todos os rótulos que a gente se coloca, né? Porque julga, julga, e aí engessamos isso, certo? Vamos tomar cuidado com essa estação do rádio aí, porque senão é essa música que nós vamos ouvir, né? Vamos tomar cuidado com esse rio aí, senão vai ser isso aí, essa água que nós vamos beber, certo? Estamos entendendo? Eu acho que o legal dessa história toda é a gente perceber que constatar é importante, que rotular faz parte, porque é a identificação daquilo, mas que o julgar é que, né, caímos para um lugar errado, né? Agora, o constatar eu acho tão importante quanto, porque também é uma ilusão a gente achar que não existe nada, que é tudo livre, que não existe padrão, que tudo é tudo igual. Não, não é. E vibrou, imprimiu um padrão. Qual é então a liberdade? Liberdade de escolher qual a vibração e qual o padrão que eu quero estar. Essa é a nossa liberdade, de transitar entre os padrões de forma livre. Certo? Vamos lá? Mais alguma coisa? Enquanto vocês pensam um pouco, vou contar um pouco de outra coisa. O livro falta tão pouquinho. O livro chama Vibe. É uma reforma de um livro que eu já escrevi há 4 anos atrás. Não é muito reforma, é o mesmo livro, mas eu tô falando com um teor mais amoroso e tô preenchendo umas lacunas nos últimos estágios, porque eu falo sobre os 9 estágios da expansão da consciência. Então, os 3 últimos mereciam um olhar, porque já se passaram também 4 anos e aí fui experimentando outras coisas também. Junto com ele, que tá vindo aí, nós vamos fazer um programa para o processo de expansão de consciência, para quem quer passar o processo de expansão de consciência. Então, não é um conteúdo, porque o que eu sinto é que nós estamos abarroados de conteúdo, mas não estamos conseguindo levar isso para os nossos cotidianos, então estamos programando, como são 9 estágios, né, da expansão da consciência, 9 módulos para a gente implantar hábitos, modelos mentais que vão levando o nosso ser para um patamar mais elevado no meio do cotidiano mesmo, né? Porque quando também a gente vai fazer retiro, é maravilhoso. Aí quando a gente volta, nossa, logo já cai de novo, porque a gente não consegue trazer aquela energia para cá. Então, estamos trabalhando. Quando eu falo estamos trabalhando, é porque eu estou com uma riqueza de uma assistente, coisa mais linda, Isabela, que tem me ajudado muito. Vocês viram o Instagram como tá maravilhoso, gente? Estão arrasando. Ai, meu Deus, estou tão feliz. A coisa tem caminhado muito, estamos produzindo muito para que isso aconteça e para que a gente consiga dar esses passos firmes e fortes, tendo começo, meio e fim, sabendo onde a gente quer chegar e tudo de maravilhoso, certo? Logo mais vai estar aí em agosto, vai começar e quando tiver mais informações, vocês vão ver, acompanhem lá pelo Instagram e Facebook, tá bom? E que mais que nós temos para falar? É isso? Estamos bem?
Vamos meditar um pouco? Vamos soltar esse julgamento, tirar isso da gente, que ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merece ser privado da sua capacidade de vibrar, da sua capacidade de experimentar a vida, certo? Livre. E é isso que nós vamos fazer. Isabela querida, gratidão imensa. Minha super ajudante. Mandando bala. Um talento, gente, muito talentosa. Tô bem feliz. Vamos lá. Gente, olha só. Vamos meditar, tá? Como é que nós vamos começar isso? Nós vamos experimentar e soltando. Procure uma posição confortável, sempre com a coluna ereta, com a coluna retinha. Se tá na cadeira, não tem problema, senta um pouquinho mais para frente, de modo que a sua coluna permaneça retinha. O topo da cabeça sempre lá para cima, que a gente quer mais é que a energia circule livremente de lá de cima do espaço infinito até o final da coluna, a raiz da coluna que vai entrar em contato com a terra. Tudo isso tem que estar liberado, certo? Essa energia tem que circular livremente. É uma energia que acontece sem esforço, vamos deixar rolar. O que nós vamos nos preocupar agora? Nos ocupar a mente agora, em soltar. É necessário que a gente deixe o dia a dia de lado, que deixe a necessidade de controle. Nós já estamos entendendo que essa manifestação primária não é aquela que nos faz equilibrar. E a ideia agora é a gente soltar, liberar, para que a gente possa liberar essas expressões, que hoje, no caso, é a do julgamento, tá? Então, vamos entrando, vamos sentindo isso. Como no começo da live, eu vou fazer o on de novo. A ideia é o que é? Sinta esse som, feche os olhos, respire profundamente, experimente essa vibração. O on, ele vai vibrando aqui, ó. Ele vai vibrando internamente. É muito mais uma coisa interna do que um som que sai para fora. Nós vamos treinando isso, é uma prática, então precisa experimentar. Então, nós vamos experimentar, vibrar um pouco esse on e dali para frente eu vou conduzindo, tá? Então, vamos soltando. A cada exalação, solta, libera esse controle, libera sem medo de ser feliz, porque nós não vamos ficar no vácuo. Quando você libera o pensamento, você não fica no nada, você fica na natureza pura, olha que maravilha. Você fica na energia da sua coluna, que está só te equilibrando, na energia do seu corpo, que sempre te equilibra. Então solta sem medo de ser feliz.
Próxima exalação, solta ombros. Exala deixando o ar sair no seu ritmo, com vontade de soltar tudo que te prende, pensamentos, sentimentos, ou até mesmo tensões do corpo. Inspira profundo, exala com vontade, soltando pescoço, maxilar. Não tenha vergonha de nada. Não permita que nada te limite. Não tenha vergonha dos sons, da voz, de experimentar algo novo. Inspira profundamente, solta, fazendo barulho mesmo. Com vontade de liberar, de soltar a energia que te prende. E a gente não precisa saber exatamente o que é, não tem linha de raciocínio. Deixa vir. É uma sensação do corpo, de liberdade em ser, em existir. Exala, deixa ir. Vamos soltar, vamos fazer uma exalação tendo a intenção de soltar toda a energia interna dos órgãos, ossos, articulações, coisas que a gente não sente com tanta precisão, mas estão ali. E a nossa intenção vale muito nessa hora. Então vamos inspirar profundo e exalar querendo liberar essas partes do corpo. Permitindo que o corpo se equilibre sem a intervenção dos nossos pensamentos, focados na preocupação do dia a dia, na necessidade do controle. Não há nada ao que controlar agora. Estamos aqui no nosso momento, o seu momento de relaxar, de se equilibrar, de se ver livre. Busque essa sensação de liberdade no seu coração. Procure entrar em contato com ela. Eu sou livre. Pense, mentalize. Busque essa sensação. Eu sou livre. Exala, buscando isso. Buscando essa liberdade de ser, de existir de uma maneira ilimitada. Você pode experimentar a vida de uma forma livre. Deixe isso entrar dentro de você, no seu coração, nos seus pensamentos. Você pode experimentar a vida de uma forma livre. Liberte-se dos julgamentos e não julgue. Olhe para essa manifestação. Veja como ela é limitadora. E abra mão desta expressão. Eu sou livre.
E exala, tranquilo, tranquila, dentro dessa sensação de liberdade. Eu sou livre. Eu me libero do medo do julgamento. Eu sou livre. A cada exalação eu me sinto mais leve. Mais em contato com a essência do meu coração, da vontade que ele tem de experimentar mudanças, de experimentar o novo, livre de preconceitos, de julgamentos, de formas engessadas. Eu posso experimentar uma vibração num dia e não ser aquilo. Posso experimentar outra vibração outro dia e não ser aquilo. Exala, tranquilo, tranquila. É importante que a gente mantenha o foco da nossa atenção no centro do peito, no amor incondicional, que é o que nos liberta. Apesar da gente ser capaz de constatar e de identificar, nós estamos abrindo mão do nosso parecer particular com aquela identidade. Somos livres e deixamos os outros livres para vibrar qualquer identidade, qualquer padrão, qualquer rótulo. O padrão não é bom ou ruim, ele é inevitavelmente. Somos livres para vibrar, para manifestar. Inspira profundo, observa o ar entrando pelas narinas, todo o seu corpo repleto de padrões, e exalamos, liberando tudo. Eu sou livre. Vamos permanecer aí um pouquinho. Procure esse silêncio interno. Se vier algum pensamento, deixe que ele se vá. Não entre na cena e volte a energia para o seu coração e liberte-se também dele. Sempre com amor, com respeito às manifestações mentais, à tagarelice da sua mente. Nós que educamos a mente assim. Vamos tratá-la com amor e reeducar essas manifestações. Soltamos os pensamentos com delicadeza, agradecendo o trabalho da mente. Basta que a gente não entre na cena. Exale, soltando, deixando ir. Eu sou livre. Inspira profundo. Eu me liberto do julgamento alheio.
Busca isso profundamente no coração. Inspira profundo. Eu me liberto do julgamento alheio. Mais uma vez, inspira profundo, busca essa sensação de liberdade. Eu me liberto do julgamento alheio. Inspira profundo, exala dentro dessa energia. Mais uma vez, inspira profundo, exala dentro dessa energia, dessa liberdade. Se sentir confortável, dê uma cor para essa energia, se veja envolvido por ela, busque essa sensação. Mais uma vez, inspira, exala dentro dessa energia de liberdade. E agora nós vamos fazer o contrário. Inspira profundo, exala. Eu liberto os demais do meu julgamento. Inspira, exala. Eu liberto os demais do meu julgamento. Cortamos os vínculos, percebemos esses momentos e deixamos de julgar. Mais uma vez, busca isso. Isso vem muito mais da mente do que do coração. Inspira profundo, exala. Eu liberto os demais do meu julgamento. Se veja cortando esses vínculos, tendo a intenção de parar este tipo de manifestação. E voltamos novamente na energia livre. Respiramos mais um pouco nessa energia livre, visualizando os vínculos cortados, sua energia sendo potencializada. Toda vez que estamos livres, potencializamos a nossa energia, nos conectamos mais com a nossa essência, com a natureza. Nosso campo vibracional fica maior, fortalecido no amor incondicional. Busque uma visão dentro das suas referências visuais, do seu corpo vibracional, como seria isso? E respiramos um pouco aí, nessa liberdade. Esboce um sorriso no rosto, deixe a alegria vir. Deixe a gratidão vir. Deixe a serenidade vir. E antes de encerrar, vamos dar um comando para si. Eu quero perceber no meu cotidiano quando eu entro nessa manifestação limitadora. Quando damos um comando, não é necessário repetir milhões de vezes, nem duvidar. É necessário ser firme e acreditar. Ao longo do dia, nós vamos perceber. Eu quero perceber
quando eu manifesto esse tipo de vibração. E vamos agradecendo essa prática, essa libertação, o amor incondicional que nos liberta, a possibilidade de vibrar tudo, de experimentar a vida livremente. Agradecemos todas as células do nosso corpo por buscar sempre o equilíbrio e a vibração mais elevada naturalmente. Façam seus agradecimentos pessoais, o que vier, sem esforço, vai agradecendo. E vai voltando com um sorriso no rosto, essa leveza, devagarinho, no seu tempo, volta a sentir seu corpo. Gente maravilhosa! Tudo bem por aí? Estamos livres, leves e soltos? O mais importante que temos a fazer é liberar o outro. Toda vez que a gente libera o outro, estamos também sendo liberados de outras pessoas que nos julgam. Esse movimento sempre de oferecer é o melhor movimento que nós temos para fazer. Abrir e fazer com o outro aquilo que a gente quer receber dos demais. É o melhor ciclo. Esse é o ciclo cósmico. Oferecemos para receber a mesma coisa. Então vamos liberar as pessoas do nosso julgamento, né? Liberar essa manifestação, deixar de manifestar isso. O que não nos impede de constatar e identificar, porque isso também isso é importante para que a gente possa escolher mudar, né? Se a gente não constata, a gente não percebe e não abre campo para mudança. Então, constatar e identificar é importante. E julgar, não, julgar nós estamos limitando os outros e a nós mesmos. Seguimos nessa reflexão durante a semana. Qualquer coisa, dá um alô para mim por WhatsApp, pelo direct, por e-mail, por carta. Tô aí, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Logo mais esse vídeo vai estar no YouTube. Lá tem todas as lives do Expresso da Natureza, desde o comecinho. Certo? Quando tiver notícia, logo mais do livro e do programa Vibe, que a gente vai fazer nesse processo, certo? Aí, de expansão de consciência, eu vou mandando notícias, tá? Agradeço demais, beijo grande, fiquem com Deus. Até mais ver, gente. Valeu!